Os instrumentos que tocavam sozinhos à meia-noite na pequena cidade de Vale Sereno, encravada entre montanhas. Havia uma lenda que circulava há gerações, à meia-noite em ponto. Os instrumentos musicais do antigo conservatório municipal tocavam sozinhos. Alguns diziam ser obra do vento que entrava pelas frestas do prédio centenário. Outros garantiam que eram os espíritos de músicos que ali haviam estudado. Mas ninguém se arriscava a comprovar a história pessoalmente, menos até que Lara chegou à cidade. Lara, uma violinista de 17 anos, havia sido enviada a Vale Sereno para passar as férias com a tia, após um acidente que danificou seriamente sua mão esquerda. Os médicos não sabiam se ela voltaria a tocar. O violino, que antes era extensão de sua alma, agora parecia um objeto estranho e doloroso em suas mãos incapazes de formar os acordes mais simples. Uma noite, insone e frustrada, Lara ouviu da janela de seu quarto uma melodia distante. Era o canto do cisne de Saint-Sá, Enéas, uma peça que ela conhecia bem. Curiosa, seguiu o som até o conservatório. Um prédio neoclássico que, mesmo em estado de semi-abandono, mantinha sua aura majestosa. A porta principal estava entreaberta. Lara entrou e encontrou um salão principal iluminado apenas pela luz da lua que atravessava os vitrais. No palco, um violino, um violoncelo e um piano pareciam aguardar seus intérpretes. E então, como se movidos por mãos invisíveis, os instrumentos começaram a tocar. Não era apenas o vento. As cordas do violino vibravam com precisão. Os dedos invisíveis no piano percorriam as teclas e o arco do violoncelo deslizava sobre as cordas com técnica impecável. A música era triste, profunda e preenchia cada canto do salão com uma melancolia que ressoou diretamente no coração de Lara. Ela observou, fascinada e assustada, até que a música cessou exatamente às 0h13. No silêncio que se seguiu, Lara ouviu um sussurro. Precisamos de uma quarta voz. Correndo de volta para casa, ela quase não dormiu. Na manhã seguinte, questionou sua tia sobre o conservatório. A lenda, disse a tia, servindo o chá. Dizem que 3 alunos brilhantes morreram em um incêndio há 50 anos. Um violinista, um violoncelista e um pianista. Eles se preparavam para um concurso internacional quando o fogo começou. Nunca conseguiram se apresentar. Lara voltou ao conservatório no dia seguinte, à luz do dia. Entre documentos empoeirados, encontrou a partitura de um quarteto inacabado com uma nota para 4 vozes, mas a quarta se perdeu no tempo. Naquela noite, ela retornou ao salão antes da meia-noite, trazendo seu próprio violino. Quando os relógios marcaram meia-noite, os instrumentos começaram a tocar novamente, mas desta vez havia uma dissonância, como se faltasse algo. Com determinação, Lara colocou o violino sob o queixo e, com esforço sabra-romano, juntou-se à melodia. Para sua surpresa, seus dedos obedeceram, movendo-se com uma fluência que ela pensara ter perdido para sempre. A quarta voz se encaixou perfeitamente, completando o quarteto. À medida que tocavam, figuras translúcidas começaram a se materializar. 3 jovens com trajes de época, cada um tocando seu instrumento. Eles sorriram para Lara, e a música cresceu em intensidade, transformando-se de melancólica em triunfante. Quando a última nota ecoou, os espíritos se dissiparam suavemente. Os instrumentos pousaram no palco,
em silêncio. Lara percebeu que sua mão não doía mais, os movimentos eram fluidos, naturais. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. Os instrumentos não tocavam mais sozinhos à meia-noite. Em vez disso, Lara organizou um concerto no conservatório restaurado, onde tocou a peça completa do quarteto com outros 3 músicos da cidade. Vale Sereno nunca mais foi a mesma. O conservatório reabriu, cheio de alunos, e Lara continuou sua carreira, sempre lembrando que, às vezes, para encontrar nossa própria música, precisamos primeiro ajudar outras vozes a encontrarem paz. E nas noites de lua cheia, dizem que se você passar pelo conservatório à meia-noite, ainda poderá ouvir um sussurro de gratidão nas cordas dos instrumentos e o eco de um quarteto que finalmente pôde ser completo. Após o concerto que reabriu o Conservatório de Vale Sereno, Lara não imaginava que sua ligação com os 3 espíritos estivesse completamente encerrada. A peça que eles haviam completado juntos, agora chamada Quarteto da Mahanoy, ganhara notoriedade, atraindo curiosos e amantes da música de cidades vizinhas. Mas algo ainda ecoava nas paredes do antigo prédio, algo que apenas Lara conseguia perceber. Nas semanas seguintes, enquanto se adaptava à vida na pequena cidade e recuperava plenamente os movimentos da mão, Lara começou a notar padrões nas partituras antigas que encontrava na biblioteca do conservatório. Certa tarde, ao reorganizar uma estante de partituras do século passado, uma folha solta deslizou de dentro de uma pasta de couro gasto. Era um fragmento de composição diferente de tudo que Lara já vira, com uma anotação intrigante na margem. O verdadeiro concerto começa quando os ouvidos do mundo se fecham. A caligrafia era a mesma da partitura inacabada que ela encontrara anteriormente. Intrigada, Lara passou a frequentar regularmente a biblioteca após as aulas, investigando a história dos 3 músicos: Eduardo, o violinista, Clara, violoncelista, e Tomás, o pianista, com a ajuda do Sr. Almeida, o bibliotecário octogenário, que lembrava vagamente do incêndio. Lara descobriu que os 3 estudantes não haviam morrido apenas no fogo, tinham sido vítimas de um roubo. Um 4º músico, um compositor talentoso, mas invejoso, chamado Dante, teria provocado o incêndio após roubar o manuscrito de uma sinfonia revolucionária que os 4 criavam juntos. Essa sinfonia, explicou o Sr. Almeida com voz grave, diziam que desafiava as leis da harmonia convencional. Alguns rumores sugeriam que Dante a vendeu a um maestro estrangeiro, que a reescreveu e se tornou famoso com sua obra-prima. Lara percebeu então que os espíritos não buscavam apenas completar um quarteto, queriam justiça para seu legado roubado. Na próxima noite de lua cheia, ela voltou ao salão principal à meia-noite, levando consigo o fragmento da partitura. Assim como antes, os instrumentos começaram a tocar sozinhos, mas desta vez a melodia era diferente, mais urgente, quase angustiada. Lara não tocou junto. Em vez disso, colocou o fragmento de partitura sobre o piano. Imediatamente, as notas mudaram, os espíritos materializaram-se novamente. Mas agora pareciam mais definidos, mais presentes. Eduardo, o violinista fantasma, apontou para a partitura e depois para uma seção específica da estante de partituras. Seguindo seu gesto, Lara encontrou atrás de uma viga de madeira um compartimento secreto contendo diários e mais fragmentos da Sinfonia Perdida. Ao longo de um mês, ela reuniu pacientemente os pedaços, decifrando anotações marginais que contavam não apenas uma composição musical, mas uma história de amizade, traição e arte silenciada. A descoberta coincidiu com a visita à cidade do renomado maestro Gustavo Hoffmann, que anunciaria uma apresentação especial de sua Sinfonia do Renascimento.
obra que o consagrara internacionalmente 40 anos antes. Ao examinar a partitura completa reconstruída por Lara, um professor de musicologia local percebeu as semelhanças perturbadoras. Com a coragem que só a convicção pode dar, Lara confrontou o maestro nos degraus do conservatório diante de vários testemunhas. Mostrou-lhe os diários, as partituras originais com as anotações dos 4 estudantes e apontou as passagens idênticas. Hoffmann, velho e frágil, desmoronou sob o peso da verdade. Confirmou que Dante, pouco antes de morrer, lhe vendera os manuscritos como obra original. Ele nunca soubera da tragédia por trás daquela música. Na noite seguinte, Hoffmann fez algo inesperado. Pediu para dirigir um ensaio no salão principal à meia-noite. Lara e os outros músicos do conservatório aceitaram. Quando começaram a tocar a sinfonia completa, agora devidamente creditada a Eduardo, Clara, Tomás e o misterioso 4º membro, cujo nome fora apagado da história, menos os 3 espíritos apareceram pela última vez. Desta vez, não estavam sozinhos. Uma 4ª figura, translúcida e arrependida, juntou-se a eles. Dante, cujo espírito parecia preso tanto quanto os outros, consumido pela culpa. Os 4 fantasmas tocaram junto com os músicos vivos, numa harmonização entre mundos que nenhum dos presentes jamais esqueceria. Ao final, Hoffmann anunciou publicamente a verdade, renomeando a obra para Sinfonia dos 4 Destinos e criando uma bolsa de estudos no conservatório em homenagem aos jovens compositores. Desde então, os instrumentos nunca mais tocaram sozinhos à meia-noite. Mas os estudantes do conservatório juram que, quando tocam com verdadeira paixão, às vezes sentem mãos gentis, guiando as suas harmonias que surgem do nada e uma sensação de que não estão sozinhos no palco. Lara permaneceu em Vale Sereno, tornando-se professora no conservatório. E nas noites especialmente silenciosas, quando a lua brilha, cheia sobre as montanhas, ela ainda visita o salão principal. Toca uma nota solitária no violino e escuta o eco de 3 outras notas respondendo em perfeita harmonia, menos um lembrete de que algumas músicas são demasiado importantes para serem silenciadas mesmo pela morte. E assim, o Conservatório de Vale Sereno tornou-se conhecido não apenas por sua história fantasmagórica, mas por produzir músicos excepcionais, que parecem carregar consigo um fragmento daquela magia noturna, como se os próprios instrumentos lhes sussurrassem segredos que transcendem o tempo e o silêncio. Inscreva-se no canal, deixe seu like para nos ajudar a contar mais histórias como esta e mostre este vídeo para seus amiguinhos. Junte-se a nós na próxima aventura.